Juca, ó, temos aqui com a gente já informação quentinha e chegada do setorista do Corinthians. Lucas Musetti, por favor, se junte ao nosso papo com informação, assim, diretamente do forno, né? Boa tarde, Lívia, Juca, Vitão. A gente acabou de soltar uma matéria no UOL, me ajeitei aqui rapidinho para entrar com vocês sobre a situação do Carille no Santos. O Carille, que é o plano A do Corinthians neste momento, e está mais do que disposto a sair do Santos. O que eu ouvi de mais de uma pessoa do lado do treinador é de que ele cogitaria o Corinthians mesmo se a situação do Santos não fosse ruim. Só que a situação dele no Santos é quase que irreversível. Ele não fala mais a língua do presidente Marcelo Teixeira já há alguns dias. A multa rescisória é de 2 milhões e é o que separa ele do Corinthians neste momento. Se o Corinthians pagar esse valor, o Santos vai dar graças a Deus. A relação não é nada boa e piorou nas últimas horas, mesmo com a vitória sobre a Chapecoense na Vila Belmiro. E aí eu explico para vocês. O Marcelo Teixeira fez uma cobrança pública em entrevista coletiva para o Carille usar mais os jogadores da base. E o Carille ficou muito bravo porque ele acredita que sempre defende o clube nas entrevistas. Ele não é de fazer que nem o Vitão estava comentando sobre o Antônio, de colocar lenha na fogueira. Ele sempre defende, tenta guardar as coisas para resolver internamente, enfim. Quando o Marcelo expõe o Carille, ele fala, então vou mostrar. E colocou um monte de jogador da base sem critério. O Jair, zagueiro, que é um bom zagueiro, estava no sub-20 e foi titular. Batati, que não era relacionado, foi titular. Chega segundo tempo, entrou o Souza, que estava no sub-20. O Matheus Xavier estreia numa Vila Belmiro, que ele é reserva do sub-20. O que acontece? O Santos ganha. No último minuto, com o cruzamento do Souza, gol do William Bigode, e o Carille não comemora o gol. Chega na entrevista super desanimado, ele argumenta que não comemorou porque a jogada não foi treinada. Futebol é estranho, não treinei essa jogada e saiu o gol. Então, assim, ele expôs o Marcelo Teixeira, expôs o clube, expôs os jogadores da base. Mesmo assim, o Santos ganhou. E é até por isso que o presidente Marcelo Teixeira entende que não há mais clima para o Carille no Santos. Só que o Santos não quer pagar a multa do Carille, então que paga o Corinthians. São 2 milhões de reais. Augusto Melo e Marcelo Teixeira têm uma boa relação, devem conversar nas próximas horas, se é que já não estão conversando. Então, a tendência é que Fábio Carille assuma o Corinthians, porque Carille quer o Corinthians quer Carille e o Santos não quer mais Carille. Então, é o contexto ideal para essa mudança. Posso fazer uma pergunta, Lucas? Claro. Bom, parabéns pelas informações, enfim. A minha dúvida é, o Santos contratou o Carille dando um truco no japonês, ali numa cascata, ali, arrumaram um jeito lá. Minha dúvida é esses 2 milhões para o Corinthians, que deve 1 bilhão, 2 milhões, é que nem vou pagar o café para o Juca, ele vai pagar para mim. Aliás, o Juca vai pagar. Agora, a multa do Japão, o Santos vai... Porque assim, o Augusto Melo está com a corda no pescoço, com impeachment, oposição, situação, time para cair. Eu não duvido ele fazer qualquer coisa agora. Minha dúvida é, o Corinthians assumiria o BO futuro do Japão, porque aconteceu com o caso do Jô. Quando o Jô foi contratado numa das 800 vezes, ele não era o Jô turquês ainda, na época ele não sabia que não pode jogar de verde no Corinthians ainda, ele veio do Japão. Japão também, japonês não é, eles acreditam numa coisa chamada contrato. Com isso, não, pode vir. Passou o ano, veio uma bucha ali de milhões. Então, minha dúvida em relação ao Carille, a relação é boa, o Santos jogou em Itaquera, os presidentes se dão, tá tudo certo. Um quer se livrar, outro precisa do treinador. Minha dúvida só é a multa do Japão. Porque os 2 milhões do Santos, a gente fala em milhões, é muito, para mim é muito, né? Estou devendo no banco e tal. Agora, para o Corinthians é um valor de multa ok. E o Japão está nessa conta aí ou segue a vida, daqui a um ano a gente descobre? Vitão, provavelmente vai seguir a vida. O que eu ouvi lá no Santos é que o Carille tem um problema com os clubes japoneses e o Santos contratou o Carille quando ele já estava livre. Então, o Carille ativou uma rescisão de um contrato que tinha renovação automática, o problema é entre eles, o Santos acaba sendo solidário à ação. Até agora não houve nenhuma novidade na FIFA, isso dito pelo presidente Marcelo Teixeira na semana passada, que está respaldado juridicamente. Então, eu imagino que o departamento jurídico do Corinthians, caso o Corinthians contrate o Carille, vai rever toda essa situação, vai conversar com os advogados do Santos, vai perguntar para a FIFA e vai ver qual que é o dano que o clube pode ter na justiça. Eu entendo, assim como outros casos recentes na justiça, que não tem como desvincular os casos. O Carille só saiu do clube japonês porque havia a proposta do Santos.
Então, o contrato foi desfeito. E se o Corinthians está negociando com o Santos, existe uma multa, imagino que em algum momento o Santos queira se livrar dessa situação e mande o Corinthians dar uma conversada, passe uns contatos do clube japonês para o seu clube amigo, né? Porque os presidentes são amigos nesse momento. Mas, assim, o Santos, juridicamente, diz que não há problema nenhum, que a FIFA não notificou e que o problema é entre o clube japonês, Fábio Carille, e o empresário Paulo Pitombeira, que foi quem costurou esse acordo para o Carille sair do Japão no começo do ano. Lucas, mais uma outra pergunta. Você não cogita da hipótese de, dadas as boas relações entre esses dois bicudos que presidem Corinthians e Santos, do Santos abrir mão da multa do Carille e o Carille poder sair sem ter que pagar multa? Eu cogito, Juca, eu cogito. Tá. Porque, assim, me parece que a situação é mais do que financeira no Santos. Se o Santos demite o Carille, aí sim tem que pagar, tem um problema jurídico. Mas se o presidente Marcelo Teixeira não quer o treinador e o Corinthians quer, então acho que 2 milhões valem mais do que ter esse problema no clube, sendo que o Santos está com dificuldade na Série B. Não são 2 milhões que vão resolver a vida do Santos, que está tentando sonhar com o Gabigol. Inclusive, 2 milhões é a proposta salarial para o Gabigol que o Santos fez. Então, não me parece ser um grande problema. No caso, seria juntar fome com a vontade de comer. Agora, parece mentira, né? A gente vive realidades paralelas nesse país, não é de hoje. Imagine o Santos contratando o Gabigol para pagar 2 milhões para o Gabigol. O Gabigol vira o presidente do Santos, né? Passa a mandar no Santos. 2 não vai receber. E aí é a brincadeira. E, Lucas, a gente ainda tem mais uma informação de um outro treinador que também está aí sendo especulado nos bastidores, né? Isso, eu ouvi que o Ramon Dias, ex-Vasco... Não vai barrar. Ramon Dias, que teria salvo o Vasco do rebaixamento, começou mal essa temporada, saiu dizendo que não queria sair, o filho dele ainda está no Brasil, enfim, que é uma alternativa. E aí quem comanda essa ação nos bastidores é André Cury, empresário fortíssimo no meio do futebol, que disse em entrevista ao Benjamin Bach que quer ajudar o Corinthians. Como ele ajudaria o Corinthians? Trazendo o seu treinador e levando o treinador, ele levaria outros jogadores, é assim que o futebol funciona. Então, é uma alternativa de um técnico experiente, com histórico de luta contra o rebaixamento, e é uma alternativa. Mas eu ouço... E a dívida? E, Lucas, e a dívida que o Corinthians tem com o André Cury, que foi cobrada publicamente? É a mesma do Paulo Pitombeira, né, Juca? Paulo que agora anda todos os dias no Parque São Jorge. Então, empresário adora ter dívida com o clube. Adora. É o que ele mais quer. Pitombeira, em janeiro, por ser o empresário de Lucas Veríssimo, que usou o bonezinho amarelo da Vai de Bet um dia antes de sair do Corinthians, e da manhã, eu estava no Parque São Jorge, 10 da manhã, o Corinthians alegou, o programa transmitido na TV oficial, que ele não estava treinando porque estava com dores no tornozelo. E aí, 2 horas depois, as dores estavam no mundo árabe, que eu não sei se era Arábia Saudita, Catar, algum lugar lá que o Roger Guedes foi realizar o sonho lá. Então, aí ele falou lá, não joga mais, não negocio mais com Pitombeira, né? Isso foi faz 15 anos, não, foi em janeiro, né? E realmente, no Corinthians, desde que contratou o Paulo Nunes, eu não duvido de nada no futebol. Depois que o Paulo Nunes vestiu a camisa do Corinthians, tudo é possível, mas assim, eu não gosto de falar com você, que toda vez que você vem, você me desanima, viu? Desculpa, Vitor. Toda vez que você aparece aí, é um apocalipse você. Você é o mensageiro, um dos 4 cavaleiros do apocalipse.